Olá, sou Rafaela Gonçalves Olmedo, psicóloga clínica, e venho falar sobre crise de ansiedade e ataque de pânico. Qual a diferença entre esses dois assuntos e o que fazer diante da crise de ansiedade e de um ataque de pânico, ok? Então, vamos tentar diferenciar. A crise de ansiedade, ela geralmente vai acontecer mediante uma situação específica. Uma situação que pode gerar uma preocupação, um medo, um medo intenso. Então pode ser, por exemplo, diante de uma notícia ruim, diante de uma notícia em que alguém da família sofreu um acidente. E aí a pessoa começa então a ter uma crise de ansiedade. Diante de uma notícia em que alguém faleceu, a pessoa também pode ter uma crise de ansiedade. Diante de uma situação em que ela vai fazer uma cirurgia, que ela vai fazer um procedimento cirúrgico, ela também pode ter essa crise. Diante de uma viagem, diante de, por exemplo, uma entrevista de emprego, uma viagem que ela nunca fez, e aí ela começa a ter crise de ansiedade também. Então, existe sempre uma situação que está eliciando aquela crise de ansiedade, tá? E agora, o ataque de pânico, ele vai ser eliciado sem uma situação aparente, né? Pode ser eliciado de quando a pessoa está tranquilamente descansada, ou ela está dormindo e de repente ter um ataque de pânico. Ela pode estar num dia de folga, tranquila, num passeio em família, sem nenhuma preocupação nem mente, e aí surge também os sintomas de um ataque de pânico, tá bom? Então, a diferença é essa. Um tem um motivo e o outro não acontece com um motivo aparente. Então, a gente vai ver que o ataque de pânico, ele vai derivar de crise de ansiedade. Então, a pessoa ela pode ter tido uma crise isolada em um período da vida dela, aí depois acontece uma outra situação e ela tem uma nova crise de ansiedade, e depois ela começa a ter ataques de pânico. Então ela começa a ter as mesmas sensações em momentos que não era para estar gerando aquela sensação, que ela não entende o porquê. Pode acontecer de repente quando a pessoa menos espera. Então a gente vai entender que de uma crise de ansiedade evoluiu para ataques de pânico. E quando esses ataques de pânico eles se repetem frequentemente, então a gente vai entender que a pessoa desenvolveu um transtorno de pânico, tá bom? Então, essas são as diferenças. Então, um ataque de pânico, ele, sem um motivo aparente, ele vai aparecer, vai ser eliciado, e a gente vai entender que o cérebro ele vai disparar como um sinal de alerta, né, para todo o corpo, onde, como se fosse um curto-circuito, em que é provocado uma descarga, né, de noradrenalina e de adrenalina no organismo. E por isso, as manifestações físicas irão aparecer, como palpitações, taquicardia, sudorese, tremores, falta de ar, sensação de desmaio, náusea, desconforto abdominal, formigamento nas extremidades, dor no peito, calafrios, medo de perder o controle, o medo de sentir o medo de novas crises e o medo de morrer. Então, sintomas físicos vão aparecer numa crise de ansiedade ou num ataque de pânico. E então, ao diferenciar isso, vamos tentar entender o que a gente pode fazer, né? Então, estou tendo uma crise de ansiedade, o que eu devo fazer? Estou tendo um ataque de pânico, o que fazer? Então, serão as mesmas dicas e orientações. Eu devo, primeiro, ir para um local seguro, né? Então, se eu estou num ambiente tumultuado, com muitas pessoas, um ambiente aberto com muitas pessoas, que eu me sinto desprotegido, é importante eu tentar ir a um local mais reservado, um local onde eu vou me sentir segura e acolhida. É importante também que eu esteja perto, né, próximo de pessoas, de uma pessoa ou algumas pessoas que vai conseguir me acolher e compreender que eu estou tendo uma crise,
né? Então, uma pessoa de confiança. Isso também pode te acalmar e você vai sentir mais seguro que você não está sozinho naquela situação. Aí nós vamos falar também de algumas técnicas que seriam exercícios que você pode fazer no momento da crise ou do ataque de pânico. Existe uma técnica conhecida como grounding ou ancoragem, que é uma técnica muito simples, onde a pessoa, no momento daquela crise, ela está tendo todas aquelas reações físicas no organismo. Está tendo uma falta de ar, ela só está pensando que ela vai morrer, que algo de ruim vai acontecer, e então ela começa a tentar focar em outras coisas, não na crise, mas focar no ambiente. Então a pessoa vai olhar para algum objeto naquele ambiente que ela está e vai tentar dizer o nome do objeto, a cor do objeto e a forma do objeto. Então isso vai fazer com que a pessoa desfoque dos pensamentos ruins, daquelas sensações ruins e desagradáveis da crise, e ela foque no aqui e agora, né? Então ela vai falar, por exemplo, eu estou vendo uma mesa cor marrom, formato redondo. Depois ela vai olhar para outro objeto e fazer o mesmo exercício. Eu estou vendo uma janela, a cor dela é cinza, o formato retangular. E depois ela vai também fazer isso, se repetindo até a respiração dela se normalizar. E aí, então, ela poder fazer uma técnica de respiração que a gente vai explicar a seguir. Temos também outra técnica que vai fazer com que a pessoa se concentre no aqui e agora e desfoque daquela sensação ruim e daqueles pensamentos negativos, que seria a técnica conhecida como 5-4-3-2-1. Então, o que seria essa técnica? A pessoa vai olhar ao redor e ela vai tentar identificar 5 coisas que ela consegue ver naquele ambiente. Por exemplo, estou vendo uma janela, uma televisão, um ventilador, estou vendo uma mesa e uma poltrona. Depois ela vai ver 4 coisas que ela consegue tocar. Então, o que ela consegue tocar que está perto dela? Eu consigo tocar no meu braço, eu consigo tocar nessa poltrona, nessa mesa e consigo tocar nessa pessoa ao meu lado. 4 coisas. Depois ela vai dizer 3 sons que ela consegue ouvir. Então, que sons ela consegue ouvir? Então, ela vai ter que prestar atenção em barulhos, né, do ambiente ou fora daquele ambiente. Estou ouvindo o barulho da chuva, estou ouvindo o barulho de alguém conversando lá fora. Estou ouvindo as batidas do meu coração, por exemplo. Depois ela vai tentar identificar 2 cheiros que ela consegue sentir. Então, o que ela consegue sentir de cheiro? É um perfume? É o cheiro de uma flor? O que ela consegue sentir de cheiro? E por último, uma coisa que ela consegue sentir o sabor. Ela está sentindo o sabor de quê? O que ela consegue sentir o sabor? Da bala que ela estava chupando, do chiclete, enfim. Então, a pessoa ela pode fazer essa técnica também para acalmá-la. Depois a gente vai para uma outra técnica que seria a técnica de respiração, a chamada respiração diafragmática. Então, a pessoa ela vai tentar inspirar pelo nariz por 6 segundos, depois ela vai tentar controlar aquele cheiro, aquela respiração, e depois enchendo os pulmões, e depois ela vai expirar pela boca por 6 segundos também. Inspira 6, controla por 4 segundos e expira por 6, tá bom? E por último, ela pode tentar, né, repetir frases positivas na sua mente. Ela pode mentalizar frases positivas, como por exemplo, eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu estou tendo um ataque de pânico, eu sei que essa crise vai passar logo tudo vai voltar ao normal, é só uma crise e tudo vai ficar bem. E ela começa a repetir aquelas frases, mentalizar aquelas frases que vão confrontar com pensamentos ruins e negativos que ela estava tendo no momento. Então essas são algumas dicas de como a pessoa pode lidar no momento de ataque de pânico ou de crise de ansiedade, ok? Pratique
essas dicas se você está tendo um quadro assim. E se você está tendo ataques de pânicos frequentes, procure um profissional especializado que possa te orientar e fazer o tratamento adequado, ok?